Salve, salve, mocidade! Olha, eu aqui, professora Renata Teodoro, passando para te dar boas-vindas aqui nessa nossa página, para te contar tudo sobre as ferramentas que a Fisiointensiva tem para te oferecer para se tornar um profissional, um fisioterapeuta único, indispensável para o seu serviço, para a sociedade e é óbvio, gente, para o mundo. Você sabia que aquilo que você faz para uma pessoa tem uma ressonância em pelo menos mais 150, 200 pessoas? As coisas boas e as coisas ruins que a gente fazem, elas têm uma movimentação de ecossistema. Olha como eu falei bonito, ecossistema. E isso impacta a vida das pessoas e, portanto, a nossa vida. Então, ó, se você quer ser, e eu tenho certeza que você quer, ser um fisioterapeuta único, aquele que quando falta no serviço deixa todo mundo com os cabelos em pé, aquele desespero com a galera, você tá no lugar correto, é aqui mesmo. Mas antes, deixa eu contar uma coisa pra você. A Voz da Consciência me chamou para vir aqui gravar esse vídeo, explicando aí tudo sobre o nosso universo aqui, Fisiointensiva. Eu falei, ô Voz, é o seguinte, eu sou professora véia, raiz, né? Tem esse negócio de, ai, fofo, manda mensagem, não. Eu gosto de carta, né? Já que não dá pra mandar uma carta pra tua casa, que eu adoraria, daquela escrita à mão que o povo fazia na rodoviária, você já viram isso? Pessoa que só fazia escrever carta? Pois é, já que não dá pra fazer isso, a gente fez uma carta digitada mesmo, mas nessa carta tem tudo, gente, tem um pedaço da minha alma, contando tudo que você precisa saber sobre o universo aí, tudo que a gente tem de ferramentas e de propostas para você ser de verdade esse profissional incrível, fora da curva, imparável, que sabe o papel que tem para a saúde, mas muito mais para a sociedade e para o mundo. Porque no final, sabe, gente, o que a gente quer mesmo, além de dinheiro para comprar umas coisinhas, que é claro que é legal, a gente quer deixar um legado. E é esse legado que você vai começar a construir a partir de agora. Então, ó, continua aí comigo. Mas eu quero fazer uma proposta com você, aí a gente pode fazer uma negociação aqui, uma troca, que vai ser muito justa. Olha só, toda a minha história, minha trajetória, 20 anos como fisioterapeuta, e eu não posso falar quantos de vida, né? Eu materializei nessa coleção de livros aqui, ó, que tá absolutamente incrível, com todos os tópicos, todo o passo a passo para você se tornar esse fisioterapeuta incrível, referência que você quer ser e que a sociedade tanto precisa. Por favor, não abra mão de ser esse cara. Mas antes, vou contar uma história para vocês. Inclusive, você vai entender por que eu escrevi esses livros todos e por que eu me preocupo tanto com a educação e com o conhecimento. Todo mundo sabe que a minha frase chavão ali, além de salve mocidade, é fora do conhecimento não há salvação. E não há, né, gente? A gente faz umas besteiras na vida que dá uma vergonha depois. Olha essa, hein? Eu, residente, menininha nova lá em Barbacena. Mentira, foi em São Paulo que eu fiz residência. Cheguei para ver o paciente e aí olhei o paciente com um lado do tórax completamente colapsado, não movimentava, não expandia nada. Então um hemitórax expandia normalmente, o outro lado sem expansibilidade nenhuma. Fui auscultar abolida no lado que estava com a expansibilidade diminuída. E aí, eu nem li o causo do paciente, falei, meu Deus, isso aqui tem uma telectasia monstra. Ele saturava limítrofe, estava ali com 89, 90, em oxigenoterapia. Tinha aí uma dispneia, um Borg de 3, 4, sabe? Mas adaptado a essa vida de dispneia que estava, nem era condizente com aquele quadro. Aí, gente, eu falei, eu vou abrir essa telectasia antes da minha preceptora chegar, eu vou ganhar muitos pontos. É hoje que eu vou impressionar a galera toda. Vou acabar, destruir com a residência. Fiz tudo que eu sabia, gente. Faltei sentar no tórax do paciente. Usei pressão positiva, compressão e descompressão naquela época. Usava, viu? Compressão e descompressão de 20 anos. E aí, faltei soprar na cara do doente. Fiz, nossa senhora, rezei, fiz oração, fiz reiki no tórax do paciente. E nada de expandir. Falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Acho que vai ter que fazer um surfactante nesse doente.
um homem de 44 anos. E aí eu continuei, virei ele de lado, e ele, coitado, consciente, orientado, contactuante, bonzinho, sabe? Ele falava, nossa senhora, você é esforçada, né? Eu falei, eu sou, e eu vou abrir o seu pulmão de qualquer jeito. Ele, eu acho que não vai dar não, já tentaram, não conseguiram. Eu falei, mas é porque tentaram, mas não era Renata Teodoro, amor. Eu sou Renata Teodoro, presta atenção, nós vai abrir esse negócio. Maratona, quase pulei da cama elástica em cima do peito, doente e nada. Chegou minha preceptora, chiquérrima, ela tinha uma unha francesinha assim, enorme, morria de inveja daquela unha. E aí ela chegou e falou assim, Renata, o que você tá fazendo? Ela falava assim mesmo. Renata, o que você tá fazendo? Falei, abrindo esse tórax, professora, porque esse pulmão aí tá colapsado, que eu sei, olha aí, não tá expandindo, não precisa nem de imagem. Ela falou, mas dá uma olhadinha no raio-x, né, filha? Não é bom ver o raio-x? Falei, a senhora quer? Eu não vejo necessidade, porque a clínica é soberana, tá aqui, ó, o paciente todo colapsado. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu vejo o raio-x, o paciente não tinha pulmão. Ele tinha feito uma pneumonectomia, ele tinha tirado o pulmão direito completo por uma neoplasia e só tinha o esquerdo. E sabe o que é mais legal? Quando eu fui conversar com um paciente, ele falou assim, eu sabia que eu não tinha pulmão, mas a senhora não perguntou. Falei, né, então... E eu fiz o quê? Um monte de pressão positiva na fibrose, né? E na água, porque o paciente não tinha pulmão. E tudo isso, mocidade, primeiro pela minha ansiedade de menina nova lá em Barbacena, mas muito porque eu não sabia fazer uma avaliação decente. Essa frase, a clínica é soberana, ela é mesmo. Agora, dentro do contexto clínico, não entra só aquilo que eu tô vendo, o conjunto de sinais e sintomas. Quando a gente fala em clínica, a gente está falando de conversar sinais e sintomas com os exames, de conversar sinais e sintomas com testes, de conversar sinais e sintomas com medicação que o paciente está recebendo. É uma comunicação constante. E aí eu entendi o recado do universo e isso ficou guardado no meu coração para sempre. E inclusive eu sempre tô falando de raciocínio clínico, não é à toa, é porque eu aprendi já logo de cara, um tapa na cara da sociedade, e aí eu fui entendendo quanto era importante a gente raciocinar clinicamente para de verdade fazer a diferença. E a nossa preciosidade, a nossa coleção, os nossos 4 filhos, Bases para a Terapia Intensiva, no volume 1, a gente fala exatamente sobre avaliação. Mas assim, começa falando de exame físico, mas é de qualquer jeito? Claro que não. Depois que eu tomei aquele tapa na cara da sociedade, eu não podia mais repetir do mesmo. Então, olha que legal. A gente correlaciona, por exemplo, exame neurológico com estado hemodinâmico, hemodinâmica com respiratória, com escalas e tabelas. A gente fala sobre avaliação até de par de nervo craniano, que eu sei que você não faz geralmente na UTI, mas se fizesse ia te ajudar um monte para entender, por exemplo, se é uma polineuromiopatía ou se é só uma miopatia do doente grave. A gente começou a entender que precisava saber eletro, ler eletro, mas correlacionar os dados. A gente começou a ver que os pacientes podem ter padrões respiratórios alterados e só pelo padrão respiratório eu consigo dar diagnóstico de algumas patologias. Por exemplo, se o meu paciente está com uma respiração com padrão de Kussmaul, eu já vou imaginar que esse é um paciente que possa provavelmente estar com uma PaCO2 baixa. Olha aí, ao contrário do Gaspin, né? Que o paciente está com uma hipercarbia. Então, a avaliação, ela é o ponto-chave, o primeiro passo para a gente diagnosticar o paciente, entender o paciente como ele é. E outra, eu falei de doença? Não, eu falei de paciente o tempo todo, não é? Por quê? Porque a avaliação, ela vai considerar todos os aspectos da pessoa, do humano, do doente. Então, ela precisa ser integrada, ela precisa ser articulada e precisa bater aquele papo, né? Todos os dados, correlacionando as informações, estabelecendo uma sucessão de causa e efeitos. E esse livro, gente, tá sensacional. Foi o primeiro, então o primogênito, a gente sempre tem aquele amor, né? Você que não é o primeiro da família, você tem outros ganhos, mas eu não queria te deixar chateado. O primeiro, a mãe gosta mais. Mentira, gente, calma. Aí, olha que coisa importante. Só
Que lembra que eu falei que a gente precisa conversar com os dados? Precisa, né? Preciso saber fazer avaliação, anamnese, saber monitorar, mas se eu quero conversar direito mesmo com os dados, qual que é o meu próximo passo? Pedir uma porção de torresmo? Sim, claro que isso faz parte da conversa, não tenha dúvida disso. Mas, para deixar a conversa mais legal, eu preciso de exames. Lembra? Eu avalio, eu verifico o histórico, eu sei examinar meu paciente, eu sei ver monitorização, e aí o que eu faço? Eu leio exames. E aí eu vou lá e leio assim, ai, o leuco dele tá aumentando, que maravilha, é assim que lê exame? Ah, o valor de referência não tá batendo com o do paciente, é assim? Não é, não é. Ler exame é de novo uma conversa, é uma comunicação que vai e vem. Olhar o valor que o paciente obteve e o valor de referência é um erro, mas tão comum, tão comum. Você quer ver uma coisa? Quando a gente faz contagem de leucócitos, o aumento de leucócitos me leva a entender que tem uma infecção, uma inflamação, não é? Então tá, eu pego um paciente com leucocitose e só olho o leuco total e falo, eita, tá inflamado aqui, hein? Tá inflamado aqui. E não olha o resto. E aí, esse é um paciente asmático eosinofílico. Ô, gente, os eosinófilos faz parte do leucócito. O leucograma, na verdade, é a soma de todas as células de defesa. Dentre elas, os eosinófilos. Um asmático raiz, aquele que faz broncoespasmo no dia dos namorados, aquele que não tem a capacidade de receber um buquê de flor que morre, né? Tem as pessoas assim? Já falei, hein? Coloca no Tinder lá, não sou asmático, porque o cara que é asmático é mais problemático para conseguir aí o par perfeito. Então, ó, imagina, um cara que é um asmático de respeito mesmo, ele tem o eosinófilo lá em cima, estourando. E aí, se o eosinófilo faz parte do leucograma, o leucócito total vai estar aumentado. Ele está infectado? É claro que não, irmão, não tá infectado. Ele só é asmático. Aquela pessoa que fica assim, ó, coçando o nariz o dia inteiro, que na época do inverno já acorda com aquela catarreira inteira, chiando no peito. Ah, parece um gato, né? Uma coisa horrorosa. A pessoa não pode comer um camarão na vida, ser elegante, ir lá no restaurante chique de frutos do mar que morre. Por que ele morre? Porque é eosinófilo. É, sabia? Asma eosinofílica é super complicado. E aí, se eu olhar o leucograma, e eu não sei, então eu preciso contextualizar o exame. Em que contexto que esse leucócito está aumentado e qual célula aumentou? Quer ver outra história boa? Uma vez, eu tava no hospital e aí, não vou contar qual era, tá bom? Mas era público. Aí, o hospital chegou um paciente, um senhor, que ele era pedreiro, ele tava na obra trabalhando e ele tava com uma dor torácica. E aí lá na obra ele começou a sentir muita dor torácica e uma falta de ar muito importante. Chegou lá no pronto-socorro, colheram creatina fosfoquinase, colheram CPK, CKMB e a troponina veio, mas veio inocente. A CPK veio alterada e a DHL estava um pouco alterada também. E aí pensaram, infartou, né? Infartou, vamos internar para ver se a troponina sobe. Só que nesse meio tempo, trocou a equipe falou, você quer saber, vamos pedir uma tomo de tórax para ver se isso é tórax, se isso é pulmão, se é coração. O paciente não parava quieto na tomo, fizeram lá uma sedação leve nele para fazer o exame. Ele voltou ainda dormindo, quando ele acordou, ninguém acorda, igual a Paula Bracho da Usurpadora, feliz da vida, da sedação, Carlos Daniel, eu te amo, né? Ai, eu obriguei a Paulina a usurpar o meu lugar. Não que eu já assisti a novela, mas uma amiga minha me contou. E daí, ninguém acorda, a pessoa acorda confusa, desorientada e tudo mais. E aí, o que falaram? Eita, tá confuso, vamos sedar mais? Vamos! Ei! E eu sei que 3 dias depois de muitas doses de benzodiazepínico na cabeça, o paciente acorda com as enzimas cardíacas lindas, não tinha uma enzima alterada, tava tudo maravilhoso. Ele só dormiu 3 dias. E ele falava assim comigo, doutora. Aí eu falei, o que é? Ele, não conta que eu acordei, porque toda vez que eu acordo me colocam pra dormir, doutor, eu tô bom, eu não tenho nada. E não tinha mesmo, né? As enzimas estavam alteradas porque a CPK altera mesmo com lesão muscular. Ele tava fazendo musculação na obra, gente. Como é que eu não queria uma CPK alterada? É só coração que aumenta a CPK? Não!
Então, ó, você vai ver isso tudo aqui. E aí você não vai ser o cara que vai ajudar o paciente a ficar dormindo 3 dias lá no UTI. Alguém podia fazer isso pra mim, né, gente? Custava nada. Eu caio lá, olha, tá precisando de uma sedação, Dormonide. Ai, que delícia, Dormonide. Então, aqui nesse livro, a gente articula o exame com o nosso filho primogênito, a avaliação, mas a gente te conta quais os outros exames eu preciso ler e avaliar na identificação de um transtorno. Bastava olhar a troponina aqui? Não, precisa ver curva, troponina I, troponina T. O que cada uma quer me dizer? Qual é o tempo que leva para a troponina elevar? Porque das vezes, você pega um infarto que acabou de acontecer, troponina tá normal. Passa 7 horas, a troponina tá lá no teto. Então eu preciso saber disso. E o que cada exame quer dizer? Tem exame que está alterado, mas o paciente é crônico. O que eu faço com esse exame? Obrigada, vai com Deus, Deus lhe pague, viu? Não quero saber de você porque você não muda em nada a minha conduta. Esse livro, ele fala de exames nesse contexto que eu tô contando para vocês. E mais, a gente fala de testes e scores prognósticos. Sabe aquele paciente que você tá lá desesperadamente tocando desmame? Ah, meu Deus, não consigo estubar! Só que você não fez um score de mortalidade pra ele, né? Não usou um Apache. Às vezes o paciente não vai sair mesmo, viu, gente? Score ruim de mortalidade. Ou ainda, eu tenho score de morbidade, score que me mostra quanto tempo o paciente deve ficar naquela fase super aguda ou aguda da doença. E às vezes passa de 15 dias. Eu vou me preocupar com extubação? Não, pede traco de uma vez, né? Então, preciso saber usar scores, preciso saber usar esses testes e preciso saber teste funcional. Tudo isso compõe o meu diagnóstico clínico e cinesiológico, que é onde a gente atua ainda mais como fisioterapeuta. Mas você vai ter a clínica aqui também, porque a clínica, ela conversa o tempo todo com o cinético funcional. Então aqui também a gente vai falar de escala de Bartel, de alguns testes funcionais como o Shuttle Walking Test. Eu acho super chique falar Shuttle Walking Test. Às vezes eu peço Shuttle Walking Test para os meus residentes só para falar Shuttle Walking Test. Eu acho muito bonito. E daí quando eu não sei o que falar, por exemplo, esqueci o conteúdo, eu falo Shuttle Walking Test. É bonito, né? Então, tem o Shuttle Walking Test, não podia faltar. E aí, mas de qualquer jeito? Não. O shuttle para um paciente cardiopata é uma coisa, para o pneumopata é outra. Para o paciente que vai operar da barriga, eu posso fazer shuttle? Faz, é muito legal, você nem sabe o quanto dá para saber num paciente que faz shuttle em pré-operatório de cirurgia eletiva. Dá até para saber se ele vai complicar durante o procedimento cirúrgico, é maravilhoso. Então, tudo aqui nesse livro 2. Eu aprendi direitinho com a minha mãe. Oi, mãe, beijo pra você. Eu sou igualzinha minha mãe, né? Minha mãe adora falar bem de mim. Pra mim, ela não fala não, mas pro resto da comunidade, ela fala, minha filha, a minha vizinha, né? Se formou aí num curso, eu não vou falar. Mas aí a mãe dela foi lá em casa e falou, minha filha é doutora agora, né? Não sei o que. Daí minha mãe falou assim, mas ela fez doutorado? Aí ela falou, não, ela fez só a faculdade, não sei o que, mas é doutora. Ela falou, não, amor, não é doutora, tá? A minha é, né? A minha filha é porque ela fez doutorado, a sua é bacharel, entendeu? Não é igual, não é. Eu sou igualzinha, mãe. Ó, meus filhos, esse filho avalia de verdade. Esse filho conta pra esse filho como que o exame dele tá elucidado na avaliação clínica. Esses 2 filhos aqui, eles são quase gêmeos, porque eles andam de mão dada assim, ó. Oi, tudo bem? Tudo. Como é que foi a avaliação? Foi ótima. Aí o exame tá péssimo. Eita, vamos ter que conversar de novo. E aí, com todos esses dados, eu sei o que o meu paciente tem e eu sei o que o meu paciente precisa. O nome disso é raciocínio clínico. Então, esses irmãos aqui precisam andar juntinho, porque daí na sequência, o que a gente faz? Agora eu já sei tudo que o doente tem, certo? E aí eu faço o que pra ele? Olha, Deus te pague, foi ótimo pro senhor, mas eu não tenho o que fazer pro senhor não, porque a sua doença é muito grave. E agora vai com Deus, viu? Foi muito bom conversar com o senhor, quer um café? E é isso? Não é isso. Não interessa se a doença tem prognóstico fechado ou não. Você conversa com o professor Daniel Alveno, você apanha se você falar um negócio desses. O paciente precisa ser abordado. Eu não preciso curar, nem todo mundo cura, mas todo mundo tem que ser tratado, né? Precisa minimizar dor, sintoma, ou ser curado, dependendo do que eu tenho. E aí, adivinha quem nós tem? Esses 2 filhos aqui, ó. Filho 3 e filho 4. Vou falar do 3.
O meu terceiro filho, o filho do meio, né, é o exame. Olha que legal, o filho do meio é aquele que fica ali sofrendo, né? Não é não, nos nossos filhos todo mundo aqui é importante. Esse filho aqui, gente, ele fala de fisioterapia clínica raiz, né? Então, quando a gente vai abordar o paciente, desde aquele paciente catarrento, que antigamente a gente capotava, né? Assim que o povo falava, vai, capota ele pra mim. Se você for capotar o paciente, ele cai da cama, gente. Não... Uma vez eu capotei o carro, já contei essa história pra algumas pessoas, né? E aí, quando eu tava lá, de ponta cabeça no carro, presa no cinto, a pessoa chegou no vidro e falou pra mim, capotou? Eu falei, não, tô dançando o quadradinho de 8. Então, aqui, ó. Aqui a gente vai contar a abordagem terapêutica clínica desde a tapotagem que não se faz mais, mas o que eu faço para o paciente que está secretivo? Eita, porque o que não faz, todo mundo te conta, né não? Tem um monte de post, um monte de comentários de colegas, até meu mesmo, falando mal, né, de condutas, de manobra de higiene brônquica, ótimo. Tá muito divertida a brincadeira, mas o que eu faço agora então? Né? Porque falar o que não faz a gente já contou. O que faz tá aqui, ó. Então, ó, desde a abordagem do paciente com secretividade, paciente com pulmão colapsado, fraqueza muscular respiratória, imobilidade do doente grave, imobilidade em outras condições como DPOC, nas cardiopatias, até no transplantado a gente fala. Aqui tem um capítulo dedicado somente à reabilitação pós-Covid, né? Você sabe que ontem eu estava no Comitê Internacional, eu faço parte, viu? Do Comitê Internacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Ciência para a Covid. Eu sou a segunda brasileira, somos 2 brasileiras somente. E aí, a gente tá com uma bucha na mão, né? Esse negócio de síndrome pós-Covid não existe, né? Por que não existe? Não existe laboratorialmente falando, existe clinicamente. A gente sabe que existe uma síndrome que altera aí as funções multissistêmicas, mas a gente não consegue achar marcador químico no sangue ou em qualquer coisa para entender a bioquímica dessa entidade. Mas a gente já sabe como aborda, a gente sabe que esse paciente precisa ser reabilitado. E tá aqui, ó. E a gente vai conviver com isso, gente, esperem, por muitos anos ainda. Então precisa saber reabilitar paciente aí pós-Covid, com certeza. Mas é só ele? Claro que não. A gente fala do renal. Você sabia? Olha que curiosidade importante. Paciente que faz hemodiálise, ele precisa ter uma fístula arteriovenosa. A fístula é uma conexão onde o sangue sai e vai para a máquina para ser filtrado e volta. E essa fístula fica no subcutâneo, embaixo da pele do paciente. Toda vez que vai fazer hemodiálise, funciona ali, encaixa o catéter e faz hemodiálise. A causa principal de paciente perder fístole arteriovenosa é fraqueza da musculatura? Eu recebo às vezes paciente lá no ambulatório, vindo do pessoal da vascular, que são eles que fazem a fístula, pra gente dar jeito no braço, né? Eles chegam lá e falam, por favor, dá um jeito nesse braço aqui. Daí eu já sei que eles querem que eu prepare o braço para o paciente conseguir fazer uma fístula arteriovenosa estável, segura. Aqui, ó, tá tudo aqui. Olha só, pacientes que eu tenho fraqueza difusa devido à síndrome da imobilidade doente crítico, o que eu posso fazer para esse paciente no contexto da UTI, fora da UTI? Tem como prevenir? Tá aqui, ó. Quais são os pacientes que eu vou treinar com carga, que eu vou treinar resistência, que eu vou fazer aeróbico? Tá aqui, ó. Aquele paciente que eu falei que não era para tapotar, será que se eu fizer um treino aeróbico eu tiro essa secreção? Vou contar pra você que tira. Treino aeróbico, quando bem dosado e adequado, faz higiene brônquica, porque você libera adrenalina, broncodilata e isso aumenta o clearance mucociliar. Tá tudo nesse filho aqui, ó. Esse filho é o filho maior da casa, né? Esse aqui, por que é o maior? Óbvio, abordagem terapêutica é multissistêmica em muitas situações, não deu pra economizar. A voz quase me matou quando saiu esse livro. Falou, ai, professora, era pra ter 150 páginas. E aí saiu com 340. Mas precisava. A gente não se economiza aqui nessa casa. E é lógico, dentro da abordagem, ó, já diagnostiquei ele exame, fui pra clínica, preciso ventilar, né? 70% dos pacientes que estão em terapia intensiva estão lá por quê? Porque precisa de algum tipo de suporte para insuficiência respiratória. Pode ser oxigenoterapia, ventilação não invasiva, cânula nasal de alto fluxo, intubação.
Aqui a gente começa a te dar chão para ventilação mecânica. Todo mundo fica muito agoniado, ai, quero aprender modo avançado, mas não sabe o que é pressão. Então, enquanto você não consolidar esse chão, esse conhecimento, é difícil entender o resto. Por isso que o Bases Volume 4 vem falando de introdução à ventilação mecânica, mas eu começo desde a equação do movimento, pra você entender por que que o ventilador não respira, né? O pessoal fala, ai, os respiradores. Na pandemia, todo mundo ficou perito em UTI, né? Tem um monte de intensivista na pandemia. Ai, porque os respiradores, o kit de intubação. Respirador é o doente, né? Quem ventila é o aparelho não substitui a respiração. Para eu substituir a respiração, precisa fazer ECMO. É uma outra história, né não? Então a gente vem desde aí. O que é pressão, o que é volume, como se monta o modo, quais são os parâmetros básicos, qual a interação dos parâmetros ventilatórios com a fisiologia, né? O que cada um pode alterar por repercussão multissistêmica? Como eu adequo uma ventilação inicial? Como eu percebo se a ventilação está bem ajustada ou não? Como eu monitoro esse paciente? Basta entubar e pular para ventilar? Ah, isso qualquer um faz, isso é mole. Eu preciso monitorar e entender a monitorização, saber o que eu faço com essa monitorização, saber que complacência é a capacidade do pulmão se deformar e que isso tem uma forma de medir para saber se o ventilador está dentro de parâmetros seguros e adequados para não lesar ainda mais o pulmão. Então aqui, ó, se você quer saber de ventilação mecânica, mas não quer entender do alicerce, vou contar pra você que não vai dar certo. Vai ficar chateado? Não vai dar certo, gente. Para saber ventilação precisa alicerçar. E o alicerce tá onde? Aqui, ó. No volume 4 do Bases para Terapia Intensiva. Bom, agora que eu já fiz a maior publicidade dos meus filhos, né? Te contei intimamente como que eles funcionam, como eles são, igual mãe faz, né? Mãe adora contar os nossos podres, contar tudo que a gente faz pras tia quando elas vão em casa. Eu fiz a mesma coisa, filhos, não fiquem chateados comigo. Tive que contar como funciona você por dentro. Agora que eu já falei tudo isso, quero fazer um convite para você. Bom, eu não quero que você adquira meus filhos e os deixe empoeirando lá na estante. Apesar de ser muito bonito, elegante, ter aquela estantona, bonitona pra você fazer uma foto, postar no Instagram, falar, olha a biblioteca dela, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Pra você não passar vergonha, igual aquele juiz que era fundo falso e a biblioteca dele caiu, né? Você fala, não, vou ter todos os livros porque eu não quero fundo falso. O meu vai ser chique, vai ser verdadeiro, né? Ou nossos livros virar bicicleta ergométrica, né? Esteira que fica lá para ganhar toalha por cima, não é nada disso. Gente, essa coleção são ferramentas. Ferramentas, para dar certo, precisam ser implementadas, elas precisam ser usadas de verdade. A gente tem bastante dificuldade na leitura no Brasil, sabe por quê? Não é porque a gente não gosta de ler, é mentira isso que falam de nós. É porque às vezes não faz sentido a leitura, a gente não entende aí qual é o caminho, sobretudo em livro técnico. Uma coisa é você tá lendo um romance, uma história que tem começo, meio e fim, então você entende ali empiricamente qual é a sequência. Outra coisa é você ter uma ferramenta didática para o trabalho e que a ideia é que seja consultada muitas vezes, não uma vez só, não, toda vez que você precisa, você vai lá no Bases, fala, eita, tá aqui o que eu preciso, o que eu quero. Então eu preciso de um pacto com vocês, de verdade mesmo, não quero filho jogado em estante. Não é essa a nossa missão, não é essa a minha missão e não é essa a missão da Fisiointensiva. A nossa missão é transformar pessoas, para transformar a realidade, para transformar vidas, porque isso também transforma pra gente. Chega a ser egoísta. Toda vez que a gente melhora a vida de alguém, pode ter certeza que a nossa vai junto, porque a nossa profissão não cresce sozinha, não cresce comigo, né? Não cresce com um professor, não é nada disso. Ela só cresce quando todo mundo cresce. Então, para você aprender como usar essa ferramenta didática e não ser o cara que fez a matrícula na academia e acha que só por isso já tem que estar no shape, né? A gente vai oferecer, vai te dar um baita de um presente, além de poder prosear um pouco mais comigo, a gente vai fazer uma mentoria sobre o mapeamento do livro. Então, como eu uso esses livros?
Qual é a lógica desses livros? Precisa ter uma sequência? Como que funciona aí essa leitura para ficar mais dinâmica? Como que eu aplico isso no meu dia a dia, lá no meu serviço? Ou quando eu quero fazer uma frase de efeito, né? Dá para fazer, pegar as frases aqui, ó, ficar um arraso aí nas suas mídias. Então, essa mentoria vem junto com essa coleção, né? A coleção são as ferramentas que nós desenvolvemos, narrando aquilo que a gente conhece ao longo de uma vida aí dentro da UTI, dentro dos hospitais. E a mentoria é um mapa onde a gente mostra para você o caminho que você pode trilhar dentro desse universo que são os livros bases para terapia intensiva. E não é só isso, hein? Além da mentoria, poder prosear comigo ali de pertinho, mesmo que virtualmente, né? Agora as nossas salas de aula é a internet. Mas a gente fica tão pertinho, né, gente? É tão gostoso. Então, ó, além desse presente que é a mentoria, você adquirindo agora a coleção, você também vai receber o e-book e vai rolar o quê? Frete grátis. Olha que a gente é demais, gente. Essa Física Intensiva não para, né? Não tem fim. Então, aproveita que tá a coleção completa. Você vai levar todos os filhos. Ninguém vai ter ciúme de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém nessa casa. E você já vai poder começar a ler os seus livros, porque você vai receber o e-book imediatamente. Das vezes pode demorar um pouquinho para chegar o livro físico, dependendo de onde você mora, mas você já vai lendo. Olha que coisa maravilhosa. Já dá para participar da mentoria e tudo com o e-book na mão. E frete grátis, é importante, hein? Então, ó, não perca essa oportunidade, leva nós para casa, você vai gostar, eu tenho certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse vai ser um manual que vai ficar todo zoado. Livro bom é aquele cheio de orelha, tudo dobrado. Por quê? Porque ele foi usado. E depois da nossa mentoria, você vai fazer isso com essa ferramenta, com esse livro e vai implementar isso na sua vida com certeza. E vai fazer todo o teu conhecimento ter sentido de fato, né? Não esqueça, gente. Você tem que ser, você quer ser protagonista da tua carreira, da tua vida. Você não vai ser mais um aí ao longo da história. Para isso, precisa o quê? Preparo. A gente precisa investir na nossa capacitação técnica. A gente só vai ter reconhecimento quando tem conhecimento. Por isso, a gente está aqui. A Física Intensiva é muito egoísta. E eu, claro, como parte da Física Intensiva, praticamente meu sobrenome é Renata Física Intensiva, né? Mas nós somos egoístas mesmo. Por quê? Quando a gente melhora uma pessoa, a gente melhora todo mundo. A verdade é que não existe fisioterapia em progresso com um professor, com um fisioterapeuta. Enquanto a gente não melhorar todos os profissionais, o máximo de pessoas possível, não melhora pra gente também. Lembra daquela história da maré? Ela é muito verdadeira. A maré sobe só pra uma pessoa? Claro que não! Quando a maré sobe, ela sobe todo mundo, todos os barcos vão pra cima. Tem uns que se afogam, né? Porque não estava preparado. Você vai querer se afogar? Claro que não, porque você já vai ter esse manual, essa ferramenta e ainda com uma mentoria de como usar essa ferramenta para você não ser o cara que se matriculou na academia e tá esperando a barriga chapar em casa, né? Não vai ser essa pessoa, porque você vai dar uso. Depois, sabe o que eu quero? Vocês podem postar nas nossas redes sociais da Física Intensiva o seu livro todo amassado, sabe? Tudo dobrado. Depois da mentoria, você vai ver. Eu quero essas fotos porque eu tenho certeza que você vai usar cada vez mais essa ferramenta, vai lembrar dela, vai articular informações para consolidar o seu conhecimento. Tô te esperando, hein? Leva a gente para casa. A gente vai junto.